E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo muitos empreendedores errando, são diversos erros, na verdade, que os empreendedores cometem, que não são erros difíceis de serem solucionados, não é algo que é impossível para a pessoa que está querendo abrir um negócio fazer. Na verdade, são coisas muito simples que podem ser feitas antes de abrir um negócio e que vão fazer com que tu não erre, que tu não tenha que talvez fechar o teu negócio aí depois de 1, 2 anos, ou que tu não perceba, né, depois de um tempo, passou um tempo aí, tu percebe, pô, meu negócio, ele não é lucrativo. Nesse modelo que eu estou atuando aqui, ele não é lucrativo. E isso teria que perceber, na verdade, antes de abrir o negócio. Antes de começar as operações aí do teu negócio, tu já tem que saber tudo sobre ele. E tu já tem que saber exatamente se ele vai dar certo, né? Ou não. Pode ser que ele vai dar muito certo, pode ser que talvez seja um pouco abaixo, mas tu tem que ter uma noção realmente boa e clara e verdadeira do que o teu negócio vai conseguir desempenhar. Então, eu já trabalho, empreendo há muitos anos, desde 2006, empreendendo no e-commerce, com loja física também. Tive um e-commerce que cresceu muito, foi vendido. Hoje trabalho também com consultoria em e-commerce, consultoria no mercado digital. E eu sempre pensei, pô, seria muito interessante, porque eu moro numa cidade que não é muito grande. Aqui, ó, vocês podem ver a minha casa. E então, para ter uma casa assim, num lugar, numa cidade muito grande, é difícil. Então, aqui, nessa cidade que não é muito grande, eu vejo muitos negócios nascendo e morrendo, infelizmente, por fatos e questões que o empreendedor ele não foi atrás de saber antes de abrir o negócio. Se ele tivesse conversado com mais pessoas, ele teria talvez tomado uma decisão, uma outra decisão, que é não abrir o negócio. E em muitos casos também, a pessoa abre um negócio, abre uma loja pensando que o mercado é de uma forma, ele é de outro, enfim, ou ela não faz o investimento necessário, mas o que eu vou falar hoje aqui é mais sobre aquele negócio que ele não deveria nem talvez ter sido aberto. Vamos pensar em algum exemplo assim claro. Eu trabalhei muitos anos com loja de suplementos e eu vi muitas e muitas lojas de suplementos abrindo e fechando, inclusive aqui na minha cidade. Mas nas cidades vizinhas e conversando também com os representantes que atendiam outras lojas, a gente sempre ficou sabendo de empresas, né, lojas que começavam e 1 ou 2 anos depois já fechavam. Mas era óbvio que elas iam fechar. Infelizmente eu conseguia identificar isso e outras pessoas também do mercado, mas aquele empreendedor ele não prestava atenção, ele não fazia o tema de casa para conseguir abrir aquele negócio e manter ele ativo. Então, por exemplo, uma loja de suplementos em uma cidade com 30 mil habitantes. Simplesmente o empreendedor precisa colocar os números no papel e entender quantos reais, por exemplo, por dia ele precisa vender para ter algum lucro. Então, quantos mil reais por mês ele precisa vender? Bom, ele precisa vender 20 mil reais por mês para ter lucro, tendo ou não funcionário, né? Talvez 20, 30 mil não dá nem para ter funcionário. E assim, às vezes a pessoa ela inicia pensando, pô, vou vender 20, 30 mil e vou ter um funcionário ainda. E aí, quando vai ver, não consegue nem pagar o funcionário. Então, se o empreendedor buscar essas informações e ir diluindo, né? Pega 20 mil por mês, bom, quanto eu preciso vender por dia? Então, vai ser mais ou menos 1.000 reais por dia. Aí, depois disso, a pessoa precisa ir lá e ver, bom, eu consigo vender 1.000 reais por dia, qual é o meu ticket médio? Ticket médio de suplementos, talvez daí ele vai lá e pesquisa, às vezes no Google, qual é o ticket médio, daí vê lá que é 300 reais. Bom, beleza, então 300 reais, pô, preciso fazer só 3 vendas por dia e tô com 1.000 reais aí garantido, beleza, mas eu vou fazer muito mais do que isso. É isso que a pessoa pensa quando ela vai abrir a loja. Mas a realidade, quando abre mesmo e começa a trabalhar o negócio, não é bem assim. E muitas vezes essa pesquisa no Google que a pessoa fez, ela não é baseada naquela cidade. A pessoa nunca sabe exatamente como que vai funcionar aquilo naquele bairro, naquela região. Então, tem alguns locais que pode ser que o ticket médio seja apenas 150 reais.
E aí é metade, então tem que fazer o dobro das vendas. E aí, tu vai conseguir fazer 6 vendas por dia? Talvez não consiga. E aí fica aquela coisa de abrir a loja e não consegue dar conta do recado. E outro erro que eu vejo muito as pessoas cometerem é ir na onda do mercado. Quando vê que tem uma loja dando certo, ou vamos falar agora sobre academias, né? Aqui na nossa cidade também tem dezenas de academias em uma cidade pequena. É lógico que muitas dessas academias não vão se sustentar. E toda hora tem uma academia fechando, outra abrindo, e às vezes abre uma muito grande que toma muitos alunos aí de outras academias, e fica um mercado ultra saturado e ultra saturado nos olhos de quem empreende e entende um pouco do mercado. Mas quem olha de fora pensa, nossa, tem muitas academias aqui, eu vou abrir uma academia também porque esse mercado tá bom. Na verdade, não tá bom, porque já tá saturado. Então tu vai ter que se diferenciar muito em alguma coisa, né? Por exemplo, em academias, vai ter que talvez fazer uma academia com investimento muito alto mesmo para conseguir tirar os alunos das outras academias, porque se depender da demanda natural, não vai fechar a conta. Até eu estava assistindo um vídeo do Gorgonoid, um podcast essa semana, e ele falando dos números das academias, né? Uma academia com um ticket médio aí de R$ 120 por mês, ela precisa de mais ou menos 1.000 alunos para se sustentar. Aí a pessoa abre uma academia numa cidade pequena e acredita que vai conseguir se sustentar. Daí ele colocou até os números da porcentagem das pessoas de uma cidade, né, a população, em torno de 5 a 10% da população frequenta a academia. Então, é muito simples fazer essa análise. Tu vai ver a tua cidade lá tem tantos mil habitantes, tu vai ver quantos mil habitantes é os 5 ou 10%, né? Coloca aí um número e veja quantas academias tem. Se essas academias que já tem, elas já estão suprindo e talvez está sobrando espaço ainda para pessoas, não vale a pena ter uma academia nesse lugar. É melhor procurar outros modelos de negócio que atingem um público maior e não se limitar apenas talvez a procurar o óbvio, a empreender pelo óbvio. Hoje em dia na internet existem muitos modelos de negócios que tu que é empreendedor pode buscar para conseguir vender para todo o Brasil, às vezes para fora do Brasil também, enfim. Modelos 100% digitais que tu consegue trabalhar aí da tua casa, e isso tudo é possível hoje com as ferramentas que a gente tem hoje, mas eu já vou dizer aqui, não é fácil, não pensa que é fácil. Eu estou aqui, eu não estou vendendo curso, não estou vendendo nada para vocês, eu estou só abrindo a mente de vocês e falando aqui de um jeito e por estar trabalhando nesse mercado há muitos e muitos anos e entendendo tudo o que se passa aí, tanto no mercado de produtos físicos quanto de produtos digitais. Então, a dica que eu dou para vocês é estudem. Se tu tá querendo abrir um negócio, estuda muito. Quando tu achar que tu estudou muito, vai lá e estuda mais. Estuda mais e mais e mais, estuda o mercado, estuda o produto. Não faça as coisas achando, no achismo, né? Converse com muitas outras pessoas, converse com pessoas do mercado, mas converse com pessoas do mercado que não estejam te vendendo algo também. Porque, por exemplo, se tu for abrir se tu quer abrir um e-commerce e for conversar com alguém de uma plataforma de e-commerce, eles sempre vão falar que o e-commerce é um bom mercado. Por quê? Porque eles estão vendendo a plataforma de e-commerce. Então, cuidado com isso, procure consultorias independentes também. Eu presto consultoria em e-commerce e alguns clientes que chegam até mim querendo abrir um e-commerce, eu sou muito sincero e digo, olha, esse negócio é muito difícil, então pense que será muito difícil ter algum lucro aqui nesse teu negócio. E às vezes é um balde de água gelada nessa pessoa porque ela estava já imaginando, ela no e-commerce com muitas ideias, mas eu prefiro falar do que deixar essa pessoa trabalhar talvez 1, 2, 3, 4 anos aí, perder alguns anos de produtividade e para não conseguir desempenhar, para depois ter uma desilusão, e daí muitas pessoas empreendem durante esses anos, depois voltam
a trabalhar, sei lá, no CLT ou outro negócio e nunca mais empreendem. Quando, na verdade, se elas tivessem feito a pesquisa certa, conversado com as pessoas certas, talvez contratado alguma consultoria, alguma mentoria antes de abrir o negócio, isso iria facilitar muito, ia fazer com que a chance do negócio não dar certo, essa chance iria diminuir muito, essa probabilidade iria diminuir muito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu falo sobre empreendedorismo, modelo de negócios, e-commerce, marketing, digital, tudo está aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu!